Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Instagram, ISKCON Rio de Janeiro. Eu me chamo Gora Krishna Das e nós agora iremos dar continuidade à leitura da Bhagavad Gita, este livro aqui. Então, a semana passada foram lidos os versos 4 e 5 do segundo capítulo, e hoje nós iremos ler o verso de número 6, que é um verso que antecede talvez assim, o primeiro verso assim, principal dessa literatura. Então, talvez a gente consiga ler até o verso 7. Na verdade, vamos ver. Antes, vou dar um alô aqui para a galera que está chegando. Temos a Juliana, Hare Krishna Juliana, eu acho que não lhe conheço ainda, se pudesse apresentar. Também temos aqui a Ana, que é lá de Macaé, era de Niterói e agora está lá em Macaé. Inclusive, semana que vem, o domingo que vem, nós teremos o nosso chamado Gura Purnima, que é um dos principais festivais da nossa escola filosófica. Então, Ana, se você tiver possibilidade de vir Isso, Maricá. Eu falei Macaé, mas é Maricá, isso. Dá para confundir. Então, semana que vem, no domingo, nós teremos o Gora Purnima, que é um dos dias principais do nosso ano. Então, se você tiver possibilidade de vir para o Rio de Janeiro, vir no sábado, vai ter um workshop. Aí tem domingo o Gora Purnima, vai ser bem legal, porque vai ter a presença de duas grandes personalidades palestrando. E é isso, do domingo. Segunda também vai ter uma atividade aqui, mas aí eu acho que não dá mais para ficar. Então, você perguntou quando? Porque eu vou estar em Macaé no final de semana. Pois é, vai ser sábado e domingo aqui no templo. Essas duas atividades, tanto no sábado quanto no domingo, serão aqui no templo. Então, se você tiver possibilidade de vir para o Rio de Janeiro, se tiver parentes, essas coisas, isso, aqui na Barra da Tijuca. Não sei se você já conhece o endereço, mas é bem, assim, dá para chegar, ok? Então, sem mais delongas, chegou aqui mais uma galera, chegou o querido Odd, que passou o final de semana aqui conosco, ajudou bastante, foi bem legal. Também temos Fanipati Nitai Das, e eu acho, não sei se é assim que se pronuncia. Também temos aqui o Bhakta Adriano, Hare Krishna Adriano, que manda a nossa mensagem lá no grupo do Lapidar. E temos o Fernando Gonçalves também aqui conosco. Então, continuando a leitura do Bhagavad Gita como ele é. O verso de hoje, o verso 6, antes, vamos recitar o mantra em reverência a Vasudeva Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Opa, essa métrica aqui é diferente, antes de eu ver. Nacha Devi Makaranano Garyo Yadvagye Jayema Yadvano Jayeyuhu Yanevahatvana Didivishas Mams Devastati Prakurmedratarastra. Tradução diz o seguinte: tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matarmos os filhos de Dhritarashtra, não ansiaremos viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Vou repetir aqui. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matarmos os filhos de Dhritarashtra, não ansiaremos viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Eu acho que todo mundo aqui está bem inteirado no assunto, no contexto, porém, só para a gente se situar melhor,
Nós estamos aqui já no verso 6 da Bhagavad Gita. Então, Arjuna, ele está fazendo uma série de pontuações do porquê que ele não gostaria de lutar. E é interessante, porque aqui no primeiro capítulo, como a gente observou, no final, Arjuna, ele também faz a mesma coisa. Ele utiliza vários argumentos, ele fala de forma védica do porquê que ele não gostaria de lutar. E aqui, no começo do segundo capítulo, Krishna assim, fala de uma forma bem dura com ele. Ele é bem pesado, Krishna é muito pesado. É a primeira vez que ele fala, que Krishna se pronuncia, e tem uma sequência de versos aqui interessante, que Krishna fala o seguinte, depois de Arjuna já ter dado vários argumentos. Ele fala: meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Prita, não cedas a essa impotência degradante. Isso não te fica bem. Abandona essa mesquinha fraqueza de coração e levanta-te, ó castigador do inimigo. Aí, os últimos versos foram falados por Arjuna. Ele diz o seguinte: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, que é um nome de Krishna. Como na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. E o verso de hoje: tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matarmos os filhos de Dhritarashtra, não ansiaremos viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. E como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, o verso de amanhã é o verso onde Arjuna vai dar assim a cartada. Ele vai falar que está sem capacidade mesmo de lutar, e ele vai pedir para Krishna tornar-se seu mestre espiritual. Mas eu não vou dar o spoiler do verso de amanhã. Então, vamos ler aqui o que Prabhupada fala no significado. Arjuna não sabia se devia lutar e correr o risco de praticar violência desnecessária, embora lutar seja o dever dos kshatras, ou se devia desistir da luta e viver mendigando. Se ele não vencesse o inimigo, mendigar seria seu único meio de subsistência. Tampouco havia certeza de vitória, pois qualquer lado poderia sair vitorioso. Mesmo que a vitória os aguardasse e a causa pelo qual se empenhava fosse justa, ainda assim, se os filhos de Dhritarashtra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Nessas circunstâncias, isso seria outra espécie de derrota para eles. Todas essas ponderações de Arjuna provavam definitivamente que ele era não apenas um grande devoto do Senhor, mas também que ele era deveras iluminado e tinha controle total sobre sua mente e seus sentidos. Seu desejo de viver de esmolas, apesar de ele ter nascido em família real, é outro sinal de desapego. Ele, de fato, era virtuoso, o que era indicado por essas qualidades, combinadas com sua fé nas instruções de Krishna, seu mestre espiritual. Conclui-se que Arjuna estava realmente apto para a liberação. Quem não controla os sentidos não tem a oportunidade de elevar-se à plataforma de conhecimento. E sem conhecimento e devoção não há chance de liberação. Arjuna era dotado de todos esses atributos, que superavam as grandiosas características adquiridas em suas relações materiais. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshumiritam Janatasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namine. Então é isso, Arjuna está aqui num momento bem difícil da vida. Não sei vocês, mas eu já passei também algumas vezes por esse momento, não tão
assim, não tão difícil quanto a Arjuna, porque imagina, se a gente for assim parar para pensar, a Arjuna está na situação mais difícil que uma pessoa ela poderia passar, porque ele está num campo de guerra, que já é algo difícil, ele é um líder nessa guerra, que já é um ponto mais difícil ainda, e assim, ele tem que lutar contra os parentes, e não somente parentes, porque como ele era um devoto, como está aparecendo aqui na Bhagavad Gita, ele tinha um sentimento de apreço, um sentimento de fraternidade para com esses parentes. Então, quem conhece o Mahabharata sabe muito bem quem são essas personalidades que Arjuna está falando. Tudo bem, tem seus primos, que são pessoas que sempre fizeram bastante mal para ele, para seus irmãos, mas tinha ali personalidades como Dronacharya, que foi o mestre dos Pandavas, e também tinha Bhishma. Bhishma, assim, na literatura do Mahabharata, é talvez assim a peça-chave mesmo, né? Claro, tem Krishna, tem os Pandavas, mas Bhishma, a importância dele era muito grande. Então imagina, Arjuna, que tinha um apreço pelo seu, assim, chamado avô, ele tinha que lutar contra Bhishma. Porém, tem uma questão importante, porque Arjuna, em todas esses pontos que ele levanta, ele está vendo os seus parentes somente como corpos materiais, ele não está levando em consideração a questão espiritual da coisa. Se a gente for analisar a fundo os argumentos de Arjuna, a gente vai perceber que os argumentos deles são argumentos, digamos assim, ainda numa plataforma corpórea, numa plataforma material. Ele não está conseguindo enxergar além dessa plataforma. Então, quais são as características que Arjuna adquire por não conseguir ver a sua realidade como ele deveria fazer? Ele começa a se lamentar, e dessa lamentação ele começa a ter uma crise de ansiedade, ele começa a ficar depressivo, ele começa a se tremer, que é uma característica assim bem ruim. Ele começa a ter taquicardia, porque ele fala que ele está suando muito, ele está tremendo, ele já não consegue mais manter a sua concentração. Então essa é a característica de uma pessoa que está assim com bastante dificuldade para entender o que é matéria e o que é espírito. Então, nesse momento, Arjuna ele vai fazer, hoje não, ele vai amanhã, ele vai ter que esperar até amanhã para poder fazer o que a gente, assim, ter a atitude que todos nós temos que ter quando nós estamos em dificuldade. E qual é essa, digamos assim, essa atitude? É buscar ajuda de uma pessoa, mas não uma pessoa que vá inflar ainda mais a nossa condição. Porque às vezes o que acontece é exatamente isso, a gente está com uma dificuldade, nós estamos ou irados, ou depressivos, ou ansiosos, e a gente vai buscar ajuda, entre aspas, de uma pessoa que infelizmente não também, assim, ou está na mesma categoria que a gente, ou que está numa categoria até às vezes inferior. Então, ao invés da gente ser ajudado e que a coisa se torne algo equilibrado, a gente acaba conversando com uma pessoa e assim o fogo, né, a fogueira cada vez mais vai receber combustível. Então a ideia é que a gente se conecte com pessoas que irão fazer o contrário, ao invés de nos prejudicar, vão nos iluminar. Inclusive lá no 10º capítulo aqui da Bhagavad Gita tem os versos principais, e um deles é o verso de número 9 do capítulo 10, que Krishna fala exatamente isso, que os devotos eles são parasparam, bhajatam te parasparam. Ele usa esse termo, que eles ficam iluminando o outro, eles ficam se ajudando. Assim, a gente tem uma dificuldade, a gente procura alguém, então essa pessoa ela vai nos ajudar ao invés de colocar exatamente mais lenha na fogueira. Então a gente tem que ter bastante cuidado com quem que a gente se associa nesses momentos. E essa associação
ela tem que ser assim uma associação que a gente vai se beneficiar. E a pessoa que mais pode nos beneficiar é justamente o nosso mestre espiritual. Então, por isso que amanhã, não hoje, Arjuna ele vai buscar ajuda do seu mestre espiritual. Ele vai procurar Krishna e vai falar: Krishna, eu estou com todas as características de uma pessoa que não tem capacidade de assim analisar a realidade como ela é, então por favor me ajude. Eu realmente não tenho essa capacidade agora. E é curioso, porque assim, Arjuna, ele foi colocado, obviamente, naquela situação. Ele é um devoto puro, só que essa construção contextual ali da história é chamada de Lila. É uma história que Krishna cria, coloca seus amigos para que a gente possa aprender com essas situações. Então, Arjuna está passando ali por uma situação chamada de tamaguna, digamos assim. A tamaguna, a principal característica dela é a escuridão. Então, imagina, nós estamos numa sala, à noite, está tudo escuro, tudo fechado, e a gente tem apenas, sei lá, uma lanterna de celular. E a gente vê uma corda assim no chão, um pouco distante, a gente pode confundir com uma cobra. E a gente pode ficar bastante assim assustado, a gente pode ficar com muito medo, mas se a gente soubesse que aquilo é apenas uma corda, se tivesse a luz, nós não passaríamos por essa situação. E curiosamente, a luz, no sânscrito, ela é chamada também, né, de Buda, que também significa conhecimento. Então existe essa relação entre conhecimento e a luz do conhecimento. Até mesmo nesse mantra que eu cantei, nessa oração, Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya, fala justamente sobre o arshot do conhecimento. Fala que o nosso mestre espiritual, ele chega com arshot, que é aquela tocha de fogo, não é um chicote, mas às vezes mas, brincadeira, ele vem com esse arshot do conhecimento e vai nos trazer a iluminação. Então a gente vai ver as coisas como elas realmente são. E tem uma outra questão. A gente sempre ouve falar dessa analogia da corda como cobra, porém tem o contrário. Que às vezes a gente pode estar na escuridão, também na ignorância, pode realmente existir uma cobra, mas a gente pode pensar que é uma corda. Pode existir essa situação também. Então, a gente pode não ter a devida preocupação que nós deveríamos ter numa situação que é uma situação perigosa. E essa é a característica principal do modo da ignorância. Então, no modo da ignorância, a gente não sabe se devemos nos preocupar. Então, a gente vê Maya, a gente vê a ilusão, a gente vê os desafios que nós deveríamos assim transpor como algo que, não, tudo bem, eu posso me relacionar com tal pessoa, posso andar por tais lugares, posso fazer tal coisa, posso assistir tal programa, etc. Mas na verdade a gente não tem assim a devida preocupação que nós deveríamos ter, porque a gente não entende ali que existe um perigo, mas existe um perigo. Então, para isso, a gente também precisa de uma boa associação espiritual. Então, Arjuna, ele queria sair ali do campo de batalha, ele queria fugir, ele queria ser um mendicante. E ele já tinha sido mendicante. Para quem conhece Mahabharata, sabe que Arjuna já passou vários e vários anos como mendicante, já teve que se vestir como um eunuco, já teve que fazer várias e várias artimanhas para poder sobreviver, ele, seus irmãos, a sua mãe e depois, posteriormente, a esposa. Então, mais uma vez, ele queria fazer isso, entre aspas. Tudo bem, das vezes passadas ele realmente precisava ser um mendicante, precisava abdicar de tudo, mas mais uma vez ele queria ficar naquele ambiente. E isso hoje em dia a gente pode chamar de... Ele queria ficar numa zona de conforto. E é curioso, porque como o Prabhupada fala, ele nasceu num grande império, imagina, né? Hastinapura, ele nasceu como um rei, como um príncipe, quer dizer... Mas para poder ficar numa zona de conforto, ele queria aceitar uma vida de mendicante, andando pela floresta, comendo se tivesse o que comer, talvez não tivesse. Então a gente percebe que hoje em dia ainda existe essa propensão
a nós procurarmos a nossa zona de conforto, e a zona de conforto, curiosamente, ela não é nada confortável. Só que qual é o lance da zona de conforto? É que na zona de conforto a gente não vai precisar lutar a batalha que nós precisamos lutar diariamente. Claro, ainda bem que não é contra parentes, não vai ter a situação que a Arjuna passou, mas a gente sabe, no nosso interior, que existe uma batalha, que existe um campo de guerra, e a gente diariamente tem esse chamado para participar ou não dessa batalha. E, curiosamente, como eu já falei, sair dessa batalha e ir para a nossa zona de conforto é assim, uma situação bem degradável. Ela é bastante miserável, sinceramente falando, porque a zona de conforto, ela não somente nos prejudica, mas também prejudica o nosso redor, porque a gente vem para esse plano, nós recebemos um corpo, recebemos um nome, somos encaixados num contexto social, num meio ambiente, então a gente pode muito bem tentar beneficiar todo esse contexto, mas em contrapartida existe também esse chamado para ficarmos na nossa zona de conforto, como Arjuna também estava querendo. Só que qual é a diferença? Que nós, existe até vários teóricos assim, acadêmicos que falam sobre isso, e curiosamente as grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, etc., essas grandes capitais, são locais onde muitas pessoas se juntam para ficar sozinhas. Porque se nós formos analisar qual é a moral da história das grandes cidades e das cidades pequenas também, é cada um ter o seu espaço não comunitário, por mais que nós possamos viver em apartamento, condomínios, basicamente cada um no seu. Qual é a meta? De cada um ter seu próprio meio de transporte, como carro, ou até mesmo helicóptero, aqui no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente sempre vê muitos helicópteros passando. Então, esses teóricos chamam isso de salas de eco. Essas salas de eco são locais onde a gente vai viver, e nesses locais a gente vai ter a possibilidade de ouvir somente aquilo que a gente quer ouvir. Como, por exemplo, as redes sociais que nós utilizamos. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Existe um algoritmo que vai nos dar somente aquilo que nós queremos. Ele vê, fulano gosta de futebol, gosta de tal partido político, gosta de tal coisa, então ele vai dar aquela informação que a gente quer, seja verdadeira ou seja fake news. Geralmente é fake news. Então vai aparecer pra gente, sei lá, Big Brother, essas coisas. Então isso são chamados salas de eco. E a moral das grandes cidades é justamente que existam essas salas de eco. Nós podemos perceber isso através do celular, onde nós temos uma infinidade de possibilidades, através dos aplicativos. Se a gente tiver fome, a gente pode pedir iFood, se a gente quiser se locomover, pede Uber, etc. Se a gente quiser ter um relacionamento, baixa o Tinder. Enfim, se a gente quiser se divertir, baixa o Instagram. Então a ideia é que cada pessoa viva como se fosse Deus, literalmente, porque é um local onde a gente só vai receber prazer, e tudo que a gente não tem desejo de ver ou de escutar, tudo isso vai ser afastado cada vez mais da nossa visão. É como Arjuna também queria. Ele estava com essa tendência, ele não fez, mas ele tinha a tendência de sair ali do local onde ele precisava lutar a batalha dele, onde tinham pessoas que estavam precisando de seu apoio, da sua ajuda, para poder estar nesse ambiente da floresta, onde ele não precisaria cumprir literalmente com seu Dharma. Então nós passamos pelo mesmo momento, e nós estamos procurando cada vez mais, nós temos tendências a procurar essas salas de conforto, essas zonas de conforto, essas salas de eco, onde nós vamos viver ouvindo somente aquilo que nós queremos ouvir. E tudo aquilo que é contrário, nós simplesmente iremos ignorar e tratar como inimigo ou tratar como o mal. Eu sou o bem e o outro é o mal. Isso acontece direto.
direto, essa polaridade. E essa polaridade, ela nasce justamente no modo da ignorância, de Tamaguna, nasce justamente da nossa identificação corpórea, e o que vai nos ajudar é a associação, mas não qualquer associação. Vamos andar com qualquer devoto, com qualquer devota, não é bem por aí. Prabhupada falou que a ISKCON é um grande hospital, e num hospital existe muito mais doentes do que médicos. Então nós temos que saber quais são os médicos, enfermeiros, desse grande hospital, para que a gente possa se ajudar e também, posteriormente, ajudar outras pessoas, e não buscar pessoas que não têm ainda essa capacidade. Terão futuramente, mas talvez ainda não tenham. Então, a ideia é que a gente comece a se iluminar cada vez mais, como fala-se no verso do capítulo 10, Parasparam, uns aos outros se iluminando, principalmente com a presença do mestre espiritual. Então, para quem, assim como eu, ainda está nesse momento de Arjuna, com muitas lamentações, ainda pensando em várias questões, é importante estarmos sempre lendo a Bhagavad Gita e tendo a mesma atitude de Arjuna, buscando o mestre espiritual com muita humildade e também mansidão, como é dito nas escrituras. Então é isso aí. Hare Krishna. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, tranquilo? Então, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam aqui pela ISKCON, Rio de Janeiro. Amanhã de manhã queria fazer um convite. Amanhã às 8 horas eu estarei fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam pela página da Mayapur TV, pelo YouTube. Então, quem ainda não segue a página Mayapur TV Brasil, siga lá, que amanhã a gente está junto às 8 da manhã. Eu estou pensando em também fazer aqui pelo meu Instagram particular, Gora Krishna Das, então vai ficar gravado, certo? Muito obrigado, amanhã é terça-feira, vamos continuar depois a leitura. Amanhã é um dia muito importante, todo mundo que está por aí tem que participar amanhã, que é o verso 7, é o verso principal, é o verso que inicia a Bhagavad Gita, tá bom? É quando Arjuna vai pedir abrigo para seu mestre espiritual, Krishna. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada.